Fala aí, meus amigos. É isso aí, rapaziada. O negócio é fazer comentário de pé. Vamos fazer comentário de pé, que é melhor. Se inscreva no canal Identidade Rubro-Negra do meu amigo Gustavo Gélio. Alô, Gugão. Tamo junto. Deixa o like, comente, compartilhe os nossos conteúdos semanais, diários sobre o mais querido do mundo. Eita, 0-0 contra o Cruzeiro, outro postulante ao título. 75 mil pagantes lá no Maracanã, uma festa, um jogo com uma atmosfera especial, porque tinha lá o Fabrício Bruno na defesa, tinha um Gabigol no banco, né? Tudo isso estava sendo esperado. O Flamengo entrou em campo com um ataque, um trio de ataque, com o Carrascal lá pela direita, com Plata centralizado, com Samuel ali na esquerda, Arrascaeta um pouquinho ali antes chegando na área, mas a verdade é que o primeiro tempo foi um jogo que na verdade quase não teve jogo, né? Um jogo muito picotado, jogadores do Cruzeiro fazendo faltas, jogadores do Flamengo fazendo muitas faltas, um time não queria deixar o outro jogar. E o possante árbitro lá já amarelou o Flamengo logo no início, o Alexandre e o Carrascal, achei o exagero, que normalmente o primeiro lance assim no início do jogo o juiz contemporiza, deu 2 amarelos, depois foi para a lei da compensação, amarelou também 2 do Cruzeiro, tá tudo certo. A arbitragem brasileira, ela age muito dessa maneira, né? Já está acostumada. Mas vamos um pouquinho ao jogo. O Felipe Luiz, estou tentando pensar com a cabeça dele, né? De repente imaginou, pô, deu certo no segundo tempo contra o Corinthians, um ataque mais rápido, mais dinâmico e coisa e tal, coisa acabou que não deu certo. O Flamengo não jogou bem o seu sistema ofensivo, não criou muito. O Carrascal até que, de certa forma, se empenhou. O Flamengo teve algumas oportunidades ali de infiltrar na área do Cruzeiro, mas perdeu algumas oportunidades ali porque o time não chuta. O Plata não é talhado para fazer gol, o Samuel Lino não é talhado para fazer o gol. A Arrascaeta errou aí um passe final no primeiro tempo que poderia ter saído o gol do Samuel Lino, mas errou. O Flamengo errando também muitos passes ali do meio campo para frente, e isso dificultou em demasia, né, a nossa atuação na primeira etapa. O Cruzeiro foi algumas vezes lá, mas sem muito perigo. Reclamaram do lance lá, que disse que teria batido na mão do Alexandre, mas na verdade bateu na barriga. Aliás, 2 intervenções no meu lance importantes do Alexandre. Enfim, foi um jogo no primeiro tempo muito chato, muita falta, né? O torcedor devia estar angustiado lá no Maracanã. Veio para o segundo tempo. E aí, meus amigos, eu achei que pela péssima atuação do Samuel Lino na primeira etapa, e repito, me parece que está cansado. Me parece que está um jogador, porque ele é muito exigido durante as partidas. E não fez pré-temporada. A gente não pode esquecer, perder de vista isso. Eu acho que o Felipe Luiz errou. Eu gosto do trabalho do Felipe Luiz, mas nesse ponto ele errou. Porque todos nós vimos que o Samuel Lino estava mal. Ele já deveria ter mexido no intervalo. Não é esperar o segundo tempo. Fazer uma alteração ofensiva ali. Ele colocou depois, bem depois, o Bruno Henrique. Mas ele poderia, por exemplo, ter colocado Cebola, que tem uma característica semelhante ao do Samuel Lino. Quem sabe o Cebola poderia dar uma vida maior ali pela esquerda, né? Mas enfim, ele não mexeu. O time do Flamengo ofensivamente até melhorou um pouquinho, porém achei, assim como no primeiro tempo, um time muito ansioso para poder fazer o desfecho da jogada. Achei o Flamengo ansioso e nervoso, tenso. O primeiro tempo foi tenso, mas no segundo tempo eu achei o Flamengo criou mais, chegou mais na área do Cruzeiro, porém aquele velho problema de sempre, que a gente cansa de subir nas bancadas para reclamar, né? Que é a falta de letalidade e a falta de chutes de fora da área. A coisa tá difícil para infiltrar. Cadê os jogadores que não chutam fora da área? Nós não temos. Nós, infelizmente, não temos. Felipe Luiz começou a fazer as alterações, colocou o Bruno Henrique lá pela esquerda, manteve o Plata como 9 centralizado e no primeiro tempo viu que não deu certo, já era de repente para ter sacado o Plata ou deslocado o Plata para a direita. Tirava o Samuel Lino,
como de fato ele tirou. Botou Bruno Henrique? Botou Bruno Henrique. Mas invertia. Deixava o Carrascal mais centralizado, porque o Carrascal disse que já jogou até de falso 9, e botava o Plata na direita. Ele não fez isso. E continuou a mesma coisa. As dificuldades continuaram praticamente a mesma. Né? Depois ele colocou já o Luiz Araújo, centralizado, e colocou o Plata na direita. Por que não fez isso antes? Sabe? Por que não fez isso antes? E outra coisa, esperando o Pedro, o Cruzeiro começou a dar espaço pelo cansaço, como o Flamengo também começou a dar certos espaços, porque Saúl e Jorginho morreram em campo, já estavam cansados. Ficou um jogo mais franco, tanto que o Cruzeiro foi 2 vezes com perigo lá no segundo tempo. Mas o Flamengo também estava. Tinha as brechas ali. Agora, ele deveria ter pensado nisso. E aí ele só foi colocar o Pedro aos 35 do segundo tempo. Felipe Luiz, está vendo alguma coisa entre você e o Pedro, de novo. Porque era um tipo do jogo para Pedro. Né? Ainda mais se jogasse ali com... Tirou o Arrascaeta e o Carrascal de uma vez só. Ou seja, os dois caras que pensam o jogo. E aí o Flamengo vai viver de quem? Vai viver de Luiz Araújo, com todo respeito? Vai viver do Bruno Henrique? E aí o Flamengo ficou sem a criação. E aí foi no oba-oba, alçando bolas na área, cabeçada, o próprio Samuel Lino, antes de sair, quase fez um gol de cabeça no cruzamento, salvo engano, do Varela, agora eu nem lembro. O Cássio fez uma grande defesa, e depois tivemos mais 2 cabeçadas lá, mas sem perigo. O Flamengo praticamente não produziu nada, a defesa do Cruzeiro agradeceu. Dessa vez eu tenho que falar, o Felipe Luiz errou na leitura. Ele errou, o Pedro demorou muito. Né? Se não tiver o problema de relacionamento, não tem motivo algum para ele não ter colocado o Pedro, pelo menos já com 15 minutos do segundo tempo. Agora com 35, pelo amor de Deus. Né? E aí, o Flamengo, infelizmente, não conseguiu chegar ao seu gol, ao seu 1-0 pelo menos, para abrir mais pontos aí em cima do Palmeiras e do Cruzeiro. E agora a gente fica aí na expectativa de uma vitória contra o Bahia desfalcado. Lá, né? Bahia bem desfalcado, a princípio são 5 titulares que não jogam contra o Flamengo. E depois contra o Botafogo, né? Que é um clássico regional, enfim. Torcer para que o Flamengo, desses 9 pontos aí, pelo menos conquiste 7, ou seja, 2 vitórias, para dar aquela gordurinha para a gente. Né? Mas tá tranquilo, o Campeonato Brasileiro é assim mesmo. Jogamos num confronto direto contra uma equipe que está disputando o título e sabíamos que ia ser um jogo muito complicado, muito difícil, mas eu achei que dessa vez faltou leitura, né, do Felipe Luiz com relação ao Pedro. Né? Com relação ao Pedro, eu achei que faltou leitura, porque o nosso ataque não tinha um poderio. Né? Não tinha poderio, tinha às vezes uma movimentação, mas não tinha um poderio. Mas tá bom, galera, vamos torcer para que a coisa amanhã, a partir de agora, funcione, contra o Bahia, contra o Botafogo, a gente retome aí as vitórias, porque vai ser importante, porque não é hora de tropeçar no Campeonato Brasileiro. Esse campeonato está muito equilibrado. Valeu? Se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra do meu amigo Gustavo Gério. Tamo junto, deixa o like, comente, compartilhe. Ramon Abate Abel, tu é esperto, tu é malandro, né? Tu sabe como fazer o tempo passar, os critérios de falta. Expulsou lá o jogador do Cruzeiro porque não tinha dúvidas que teria que ser expulso, né? E aquele lancezinho no final do primeiro tempo lá, que a bola bateu na mão do cara, hein? Você não terminou o primeiro tempo, não quis nem discussão. Fazer o quê, né? Abraço, fiquem com Deus, tamo junto.